Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. Esse livro eu li aqui no Kindle, então eu vou colocar a capinha aqui para vocês, que é o livro Feminismo, Perversão e Subversão, que é um livro aí de uma escritora brasileira. Ela escreveu acho que em 2019, se não me engano, e fez bastante sucesso, faz ainda, ficou configurando ali entre um dos livros mais vendidos por bastante tempo na Amazon, e eu já estava há um tempão querendo ler esse livro e tava sempre enrolando ali pra comprar e tal, mas esses dias eu vi que ele entrou no Unlimited e aí eu falei, tá no Unlimited. Na verdade, eu até queria ler esse livro no físico, porque é o tipo de livro que dá pra fazer muita marcação, pra destacar. No Kindle não dá, mas assim, eu acho no físico melhor. Tanto que eu fiz umas marcações aqui e eu vou ver se eu consigo ler alguns trechos que eu destaquei pra vocês, né? Também não quero que o vídeo fique longo, mas enfim. No físico seria mais interessante, mais fácil de marcar e também de revisar depois. Mas tava de graça lá no Unlimited, então foi aí que eu comprei. E assim, gente, antes de começar, gostaria de dizer assim, por que o meu interesse nesse livro? Eu não sou feminista, eu nunca consegui me conectar com o que as feministas pensam, com o que as feministas defendem, mas eu também não tinha muito entendimento sobre o que é feminismo, porque o que eu sempre escuto, principalmente nas redes sociais, assim, quando eu falo que eu não sou feminista mas foi graças às feministas que a mulher adquiriu o direito de estudar, a mulher adquiriu o direito de trabalhar fora, de votar e tal. Então, se você não é feminista, você é contra os direitos das mulheres. E assim, gente, não. Óbvio que eu sou super a favor dos direitos das mulheres, né? De todos os direitos, ai meu olho, todos os direitos que a gente já conseguiu conquistar, né? E outros aí ainda por vir. Mas assim, eu sempre achei que não era isso, sabe? Que o feminismo não é sobre você lutar por direitos ali da mulher poder trabalhar e tal. Enfim, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, e aí eu vi muita gente recomendando esse livro, pessoas assim que também não são feministas, ou também, porque assim, eu acho que a mulher que é muito feminista mesmo não vai gostar disso daqui, ou enfim, eu acho também que existem dois tipos de feministas, assim. Tem aquelas mulheres que são feministas e que sabem o que é realmente o feminismo, que estudam, que lê as mulheres, as escritoras feministas, os livros feministas, essas mulheres que realmente sabem do que se trata e que acreditam nisso, e que seguem isso, que concordam com isso, então tá tudo bem, beleza. Mas também tem uma série de mulheres, principalmente as mais novinhas, assim, que se dizem feministas, que botam lá aquela blusa feminist e tá lá militando nas redes sociais, mas elas não sabem exatamente o que é o movimento, ou elas acreditam que o movimento é só você lutar por igualdade salarial das mulheres, pela mulher no mercado de trabalho, elas não sabem exatamente sobre o que foi o histórico. Então, não queria fazer um vídeo muito longo, mas vamos tentar fazer aqui o que eu achei do livro, basicamente do que se trata o livro. O livro, aqui a autora vai fazer um histórico, é um livro histórico, ela vai pegar fatos, assim, né, pesquisas e livros, ela vai fazer basicamente um resumão da história do feminismo, desde lá 1700 e alguma coisa, até os dias de hoje. Então, ela divide aqui, ali naquela época mais antiga, 1700, 1800, como um proto-feminismo, que ainda não era um feminismo, mas apareceram algumas escritoras, algumas mulheres, algumas personalidades ali, que já tinham um pensamento, assim, né, pro feminismo, mas ainda não era tipo um embriãozinho ali do feminismo, algo que ainda depois ia virar isso. E o feminismo em si, ela divide ali em 3 fases, né, a primeira onda, na verdade, primeira onda, segunda onda e a terceira onda, que é a que a gente está agora. Então, tentando fazer assim de uma forma básica, eu até anotei os nomes aqui das mulherzinhas lá pra eu não esquecer, né? A primeira, assim, lá no 1700, 1800 e alguma coisa que ela fala muito é de uma famosa chamada Mary, eu não sei falar o sobrenome dela, Mary Wollstonecraft. Eu não sei se é assim que fala o sobrenome dela, eu sei que ela é a mãe da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein. Na verdade, eu estou devendo uma leitura de Frankenstein, uma resenha de Frankenstein aqui, mas enfim. Olha, gente, tem avião passando, tá? Porque aqui é perto do aeroporto. Enfim, se você escutar isso aí, na verdade é helicóptero, né? Então, essa mulher, essa Mary, vou chamar de Mary, tá, gente? Que foi ali uma das primeiras ali feministas, mas como eu falei, ainda não era considerado feminismo, era algo anterior, tipo um pré-ali feminismo e tal. Ela já tinha os pensamentos, assim, basicamente, né, principalmente em relação a estudo, né? Tem até uma parte muito interessante, porque ela fala que essa Mary achava que as mulheres eram muito fúteis. Quando elas conversavam com as meninas, com as mulheres, ela via que
a conversa das mulheres era muito fútil. As mulheres só conversavam sobre cabelo, maquiagem, sobre vestido, sobre fofoca, né, ali da vizinhança. As solteiras ficavam, mas filho de fulano é bonitinho, essa coisa toda bem fútil. E quando fútil pra ela, né, ela usa essa palavra fútil, que as mulheres só tinham conversas fúteis, enquanto que os homens conversavam sobre filosofia, sobre economia, sobre política, enfim, os homens debatiam assuntos assim mais sérios e tal, ou mais interessantes do que as mulheres, que só falavam de fofoca e cabelo e vestido, etc e tal. E ela achava que isso se deve ao fato de que as mulheres na época elas não estudavam, elas não tinham acesso à escola. A escola era somente para os meninos. Somente os meninos podiam ir para a escola, as meninas não podiam. As meninas elas eram educadas em casa, geralmente pela mãe, e era assim, bem básico. Elas aprendiam a ler, a escrever, a fazer umas continhas lá, mas nada mais aprofundado do que isso. Até porque as mulheres não trabalhavam, né? E aqui, lembrando, estou falando aqui, não estou falando daquelas classes mais pobres, tá, gente? Porque, assim, o pobre sempre trabalhou. Desde que o mundo é mundo, aquelas classes mais pobres sempre trabalharam. Trabalha homem, trabalha mulher, trabalha criança, sabe? Quando a gente vê aqueles filmes aqueles documentários, por exemplo, da Revolução Industrial, aquelas criancinhas de 5, 6 anos trabalhando nas fábricas e entrando dentro das fábricas para limpar. Então, assim, o pobre sempre trabalhou, desde que o mundo é mundo. Aqui ela tá falando, né, de uma classe um pouquinho, né, que não é rica, é burguês, mas, assim, também já não é aquela classe muito pobre que precisa botar as mulheres e os filhos para trabalhar. Enfim, as mulheres não trabalhavam fora. Então, as mulheres elas eram criadas, elas eram educadas para serem boas mães e boas donas de casa e boas esposas. Então, era essa a educação que uma mulher tinha. Ela aprendia a cozinhar, ela aprendia a bordar, a costurar. Ela tinha uma educação toda voltada para ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa. E os meninos não, os meninos iam para a escola. Então, ela acreditava que se as meninas também tivessem a oportunidade de estudar, se as meninas também fossem para a escola, essa futilidade, como ela diz, desapareceria. As meninas também iam estar ali debatendo política, debatendo economia, debatendo filosofia, que eu não sei o que. E é engraçado porque a gente pula 300 anos depois, a gente está em 2023, e hoje as meninas têm total acesso à escola, né? As meninas vão para a escola igual os meninos, mesma turma, as meninas estudam a mesma coisa que os meninos estudam, as meninas estudam, e as meninas hoje ainda estão falando de cabelo, de maquiagem, de vestidos, de roupa de meninos, né, do filho do vizinho que é bonitinho, que não sei o que, sabe, tipo, não mudou, porque, e aí aqui o livro, a autora comenta, né, que é uma essência, assim, feminina, né, que tem essas coisas, da parte feminina mesmo das mulheres, que é diferente, que é uma coisa que ela vai falar muito aqui lá no final, já na terceira onda, que é essa coisa que o feminismo acha que não existem essas diferenças, né, entre feminino e masculino, é coisa do meio. A Mary, então, lá em 1700 e pouco, ela achava que botando as meninas na escola, essas futilidades desapareceriam, e não foi bem isso que aconteceu, sabe? E é interessante porque isso é bem um pensamento ali meio socialista, marxista, sabe? Que aquela coisa de que você modifica o meio, você modifica o indivíduo. E não é bem assim, né? Na verdade, uma coisa que eu concordo com a autora e que geralmente as pessoas falam que o feminismo é um movimento, sim, muito ligado à política e muito ligado a tentar subverter a ordem econômica vigente, que é o capitalismo. A maioria das feministas não gosta de capitalismo, acha que o capitalismo é, assim, o mal de todos os problemas, a raiz de todos os problemas, assim, enfim. Então, deixa eu pegar aqui a minha cola com os nomes, com os tópicos que eu botei, né? Então, ela fala, então, da educação, e aí as meninas começaram a ter acesso à educação, à escolaridade, e também é uma coisa muito interessante, eu não sei se eu marquei essa parte aqui no livro, porque ela vai falar sobre, não, acho que eu não marquei, sobre a mulher no mercado de trabalho, porque as feministas se gabam muito de que foi as feministas, a luta feminista, que fez as mulheres entrarem no mercado de trabalho. E ela fala aqui que não foi, eu não lembro se eu marquei essa parte aqui. Sim, acho que eu botei aqui. Porque ele vai falar aqui na parte histórica que o que fez as mulheres entrarem no mercado de trabalho basicamente foi a necessidade, tá? Primeiro ali com a Revolução Industrial, aquele momento em que as pessoas saem do campo, né, do interior e vão para a cidade, mais precisamente com as guerras, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque os homens foram para a guerra, né? Nos países, Estados Unidos, Europa, Japão, enfim, os países assim que se envolveram realmente com a guerra,
todos os homens ali, em idades, né, de lutar, foram convocados para a guerra. Os homens foram para as guerras. E as cidades ali ficaram basicamente com mulheres e crianças e idosos. Então as mulheres tiveram que tomar a frente. As mulheres que estavam ali na vendinha, no açougue, que estavam ali cuidando da plantação, as mulheres que tomaram a cidade e que tiveram que manter tudo funcionando por anos, né? Porque a guerra durou anos. Tinha também muito famoso, que a gente sempre vê em filmes que fala das guerras, aqueles hospitais que elas montavam para cuidar dos feridos. E mulheres elas não eram enfermeiras, elas não eram médicas, elas eram donas de casa. Mas assim, no meio de guerra, com bomba caindo e as pessoas ficando feridas o tempo todo, elas montaram. Então, tipo esses hospitais assim que teve na Covid, sabe? Aquelas tendas assim, para acolher os feridos, e elas cuidavam e tal. Enfim, aí ela fala aqui: portanto, dizer que as mulheres entraram no mundo de trabalho graças ao feminismo é ser desonesto. Elas começaram a trabalhar por causa de guerras, crises ou calamidades sociais. Então, ela fala isso, né, na parte histórica aqui, em relação a isso. Deixa eu tentar voltar aqui lá nas partes, porque, ai, gente, era melhor se fosse no livro, né? Mas, enfim. Ela fala isso e vai falar também do voto, que as feministas também se gabam de ter sido elas que... graças a elas que as mulheres tiveram direito ao voto, mas ela vai falar aqui que não, ela vai dar um histórico aqui do que aconteceu, que não foi graças às mulheres que coisaram, né? E aí, gente, aí ela vai pular ali uns anos e ela vai entrar ali na primeira, depois na segunda onda ali. E assim, uma coisa que também me pegou muito aqui é o jeito como as feministas acham a mulher, que a vida da mulher de dona de casa e de mãe é assim, sabe, uma perda de tempo. Isso é falado aqui muito, assim, na fala das feministas, né? E tem até a parte aqui, olha, isso aqui é muito pesado, que uma fala sobre a gestação. Que a gestação é um parasita a sugar a vida de outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. Isso aqui é muito a visão delas, principalmente nesse início. Na verdade, eu acho que até hoje, né? Mas, assim, essa coisa de que se você trabalhar, se você ficar em casa, cuidando da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, você não é útil, sabe? E, de novo, é muito ligado à política. Tem vários momentos aqui que elas falam que o Estado deveria fornecer creches até em horários noturnos para as mulheres que querem trabalhar o dia todo e depois estudar à noite, né? Então, assim, essa dependência é coisa do Estado. E tem uma frase aqui, eu acho que eu não marquei, mas basicamente ela fala que as feministas lutam tanto para as mulheres serem independentes, mas é uma independência apenas do marido, porque depender do Estado tá tudo bem e é bem legal e é bem desejável, porque, como eu falei, é muito ligado à política, né? Quanto mais você depende do Estado, das políticas públicas do Estado, né, mais o Estado te domina. Então, assim, é basicamente umas por aí. Aí a gente entra, então, numa outra feminista aqui, já mais entre o final da primeira onda e o início da segunda onda, chamada Margaret Sanger, que, meu Deus, gente, essa mulher, ela era uma eugenista, abortista, e ela, assim, gente, ela criou lá a Planned Parenthood, que é uma clínica de aborto nos Estados Unidos, que existe até hoje, tá? Lá é bem legalizado e tal. E, gente, deixa eu ver, as coisas que ela falava, que ela defendia, eram os negócios, assim, muito absurdos, sabe? Eu não sei se eu anotei, porque aqui, gente, aqui são as marcações do Kindle. Aí é mais difícil de pegar assim, né? Mas, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver aqui. Ela defendia, basicamente, gente, que mulheres pobres, negras, hispânicas ou que tinham alguma deficiência física não deveriam ter filhos, sabe? Não deveriam, que os filhos deveriam ser só de gente rica, branca, enfim, de ter uma classe mais pura, assim, sabe? É um negócio absurdo. E aí ela abre essa clínica de aborto, né? E ela, basicamente, nas partes mais pobres, assim, porque, como eu falei, é pobre que não pode ter filho, sabe? E vários programas ali pra tentar tanto aborto como, enfim, várias coisas. Olha só. A eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução dos problemas raciais, políticos e sociais. Então, assim, o problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daqueles que é mental e fisicamente deficientes. Assim, ela defendia muito que as pessoas deficientes e também que pessoas negras e tal não tivessem filhos, sabe? Isso daqui ela bota, tipo, 300 mil vezes aqui. E aí ele vai dar a informação também de que até hoje, como eu falei, essa clínica que ela criou lá existe até hoje e ela fica... Tem várias, né? Tem várias nos Estados Unidos, mas ela fica muito
bairros pobres, em bairros mais negros, e assim, e que a população de mulheres negras que abortam é muito maior do que a de mulheres brancas, então ela julga bastante isso para essa daqui, ó. Para ela, o controle de nascimento era o meio principal de conduzir finalmente para uma raça mais limpa, sabe? Então, assim, né, essas pessoas que deficientes, hispânicos, pobres mais e tal, né, vamos abortar todo mundo e aí nasce só os ricos branquinhos, assim. Eu fiquei muito chocada com várias informações. Nos Estados Unidos de hoje, mais negros morrem de aborto do que a soma de AIDS, acidentes de carro, crime, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro americano tem 3,7 vezes mais chances de ser abortado do que um bebê branco. A Planned Parenthood foi acusada recentemente de traficar tecidos e órgãos de bebês abortados em suas instalações. Então, assim, é um negócio absurdo, gente. Absurdo. Eu não vou nem entrar muito em detalhe aqui, senão vai dar um longa-metragem esse vídeo. Mas ela fala, então, dessa parte. Aí chegamos ali na segunda onda, que é aquela maluca da Simone de Beauvoir. Gente, aquela mulher louquíssima. Assim, ela é muito famosa, ela é uma deusa aí das feministas. As feministas adoram ela. Ela é uma escritora, tem muitos livros. Eu nunca li nada dela, graças a Deus, nem quero ler. Mas assim, gente, ela fala umas coisas, assim, essa segunda onda é basicamente a revolução sexual, que é aquela que diz que as mulheres são livres para ter relação com quem elas quiserem, quantos homens elas quiserem. Justamente nos anos 60 ali, surge então a pílula, né, anticoncepcional, então as mulheres estariam livres para ter relação com todo mundo, sem risco de engravidar. E assim, gente, essa Simone de Beauvoir, meu Jesus, a vida dela, sabe, assim, ela casou com aquele Jean-Paul Sartre, né, que é um filósofo. Eu lembro de que eu estudei ele, nossa, no segundo grau. Eu lembro da minha professora de filosofia, que sempre falava, dando aula sobre ele, né, enfim, gente, acho que era Edneia o nome da professora. Enfim, e ela fala, então, ela casou com ele, mas, gente, eles eram tão pervertidos, sabe? Ela era professora, essa Simone de Beauvoir, e além de escritora, né? E ela meio que, quando ela aliciava adolescentes, eram meninas ali de 15, 16 anos, e ela tinha relação com essas meninas, sabe? E queria que o marido dela também tivesse. Era uma coisa absurda, gente. A quantidade de meninas aqui que ela aliciou e ela levava pra casa dela com a desculpa de que vamos estudar e tal, e depois era pra ter relação e conviver, sabe? Tinha meninas aqui de 15 anos que depois começaram a se cortar, a se queimar, tentar suicídio, porque assim, ela destruiu a vida de um monte de gente. Ela defendia os pedófilos, ela achava que as crianças de 11 anos já tinham que ter liberdade sexual, sabe? Que tá tudo bem uma menina de 11 anos ter relação com um cara velho, tá tudo certo, não é crime. Então assim, gente, assim, o capítulo que fala de Simone de Beauvoir é um negócio assim, sabe, que eu acho que não tem nem... Eu vou tentar achar aqui olha o que ela fala. Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres em suas condições de oprimidas. Gente, ela fala muita coisa. Essa coisa de que não existe feminino e masculino, que isso é do meio, vai ser muito mais discutido hoje, assim, na terceira onda, né? Muito mais do que foi, mas já tinha aí esse início ali com essa Simone de Beauvoir aí. Deixa eu ver, tem outra frase dela aqui. Olha só, em 1976, Simone de Beauvoir, o símbolo feminista francês, foi tão ousada ao ponto de dizer que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha. Não pense que essa mentalidade não exista mais. Então, assim, né, até hoje ainda existe essa mentalidade de que mulher não deve ficar em casa para cuidar do filho. E aqui, gente, eu queria deixar a autora do livro aqui, ela fala que as mulheres, assim, cristãs e conservadoras não deveriam ser carreiristas. Assim, eu não concordo, carreirista no que ela fala, que são mulheres que trabalham fora, que deixam os filhos para trabalharem fora, mas ela não tá falando daquela mulher que trabalha fora por necessidade, porque ela precisa de dinheiro, porque só o dinheiro do marido não dá para sustentar a casa. Não, ela tá falando daquelas mulheres geralmente mais ricas e que tem aquela meta de carreira, de que já tem quer fazer pós, quer ser a gerente, quer ser a CEO, fica até tardão no escritório trabalhando, chega em casa meia-noite, não porque tá fazendo hora extra, porque precisa do dinheiro, mas porque ela quer subir na carreira, ela quer carreirista mesmo, porque é bem importante a gente deixar claro que carreira é uma coisa, emprego é outra, tá? Trabalho é outra. A maioria das pessoas tem um trabalho, não uma carreira. Mas enfim, eu não concordo muito quando ela fala que as mulheres não podem, que têm filhos, não podem ser carreiristas ou não podem se dedicar muito à sua carreira. Eu acho que dá pra conciliar, sabe? E assim, vai muito de cada mulher. Eu, por exemplo,
optei por abrir mão, assim, de várias partes do meu emprego, né, de nem a carreira, tá? Quando a minha filha nasceu, porque eu quero ainda me dedicar mais a ela é pequenininha, eu gosto de estar com ela, de acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavras, de estar o mais próximo dela possível, principalmente nessa primeira infância. Mas assim, sou eu tenho amigas que também têm filhos pequenos e que optaram por continuar trabalhando, mesmo tendo uma condição que o marido poderia sustentar a casa sozinho, elas optaram por continuar o trabalho. Eu não vejo isso como um problema. Mas enfim, só queria falar isso. E aí, deixa eu ver mais alguma coisa que eu marquei na segunda onda. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tentei marcar mais alguma coisa. Como eu falei, aqui é muita coisa. Mas, gente, essa Simone de Beauvoir, o capítulo que fala dela, assim, a parte dessa segunda onda, é assim, gente, só ladeira abaixo. Na verdade... Ai, meu Deus, porque não travou. Na verdade, nessa parte da segunda onda pra terceira, que é a que a gente tá agora, é só ladeira abaixo, tá? A terceira onda, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver... Acho que não. Ah, sim, tem mais uma outra da segunda onda também, uma tal de Betty Friedan, que diz isso daqui, ó. Criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Então, assim, elas são super contra a maternidade, porque acham que, né, a mulher não é útil. É útil pra quem? É útil pro Estado, né? Só se for para as mulheres, né, ficarem trabalhando, assim, e tal. Enfim. Outra frase da Simone aqui também, ó, a francesa Simone de Beauvoir escreveu: o trabalho do dono de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, não produz nada. Você vê como que é muito ligado à política, assim, é uma política, né, que a mulher tem que ser útil para a sociedade, sabe? Ficar em casa e criar um ser, educar uma nova vida, educar uma criança não é durável, não é, quer dizer, né, não é nada, né? Se você não estiver produzindo coisas, você não é nada. Enfim, acho que sim, vamos para a terceira onda. A terceira onda, basicamente, gente, é a que a gente tá agora, que é a da ideologia de gênero, né? Que é essa coisa de que não existe gênero, de que você pode ser o que você quiser, não existe, a menina nasce ali, mas você pode ser... Não existe gênero feminino e masculino, vem com aquela coisa do corpo, de adolescente querendo ser meio andrógeno, sabe? Tem umas pessoas assim que você nem sabe mais se é menino ou menina, porque assim, a forma de se vestir e tal já mudou tudo. Essa negação do corpo feminino, gente que não quer mostrar o seio, as mulheres deixando o cabelo do sovaco crescer, essa coisa muito da ideologia de gênero, que também é bem perigosa, né? Olha só essa daqui. Catherine McKinnon compara a sexualidade da mulher com um sistema de opressão do capitalismo. Assim como o operário é explorado pelo trabalho, a mulher é explorada pelo sexo. Então, assim, a gente tem umas frases assim que, ai meu Deus, sabe? Enfim, e aí vem toda essa questão, então, da questão de gênero, que é a base da terceira onda, que é hoje em dia. Tem parte aqui falando de pedofilia, gente, que eu não vou nem ler, porque, cara, tem uns negócios aqui. Olha, vou ler uma frase pra vocês, sabe? A Organização das Nações Unidas, a ONU, né, já consente em ouvir e difundir discursos que questionam a criminalização da pedofilia. Termos como direitos sexuais das crianças e amor intergeracional começam a aparecer com mais frequência. Então, assim, é isso aí, sabe? E aí, tem caso aqui que ela vai contar também de um experimento ali com gêmeos, que, gente, ficou um negócio assim... Basicamente, eu não vou contar o experimento todo, porque já tá grande, né? Mas, basicamente, eram 2 gêmeos, 2 meninos, ainda bem bebezinho. Um tava com um problema ali de fimose, que é um problema ali no pênis do bebezinho, e foi fazer uma cirurgia. Só que deu errado a cirurgia, parece que um instrumento queimou. Teve um erro médico ali que acabou cortando a parte genital do menino. O menino perdeu a parte genital ali aos 2 anos de idade, então era um bebê ainda. A família acabou procurando um psicólogo doidão lá, que era desse daí de gênero e tal, e ele achou melhor. Na verdade, ele já tinha toda uma teoria, um estudo, e ele viu ali a chance de fazer uma prática ali, que seria então criar esse menino como uma menina. Gente, eles fizeram uma cirurgia, já que o menino tinha perdido a parte genital, eles fizeram ali uma cirurgia para imitar uma parte genital feminina naquele menino. O irmãozinho gêmeo de 2 anos também não tem como se lembrar disso, né, porque eles eram muito pequenininhos. O fato é que esse menino passou a ser criado como menina, deram o nome de menina para ele, e a ideia era aquela coisa, porque para eles, gente, não existe gênero.
não nasce com você, é meio da criação. Então, se você pegar aquela criança que é um menino, né, e criar como uma menina, ele vai crescer como uma menina. Então, ali na adolescência começaram a dar hormônio pra esse menino, pra crescer peito, etc e tal. E esse menino, gente, aos 14 anos, ele tava assim, ele era uma menina, na verdade, tinha nome de menina, já tinha peito, já tinha tudo, mas ele não se sentia menina, ele gostava de coisas de menino, ele gostava de brincar com os carrinhos do menino, ele, sabe? E aí, aos 14 anos, contaram pra ele, então, a verdade, ele já tava, assim, com muitos problemas psicológicos que contaram que, na verdade, ele era um menino, que ele nasceu menino, que houve um erro médico ali, e dali resolveram fazer o... E assim, o garoto, óbvio que teve milhares de problemas na vida até terminar em suicídio, sabe? Então, assim, é só um exemplo, assim, porque eles batem muito na tecla de que o gênero, masculino ou feminino, é uma criação do meio, não é da biologia. Eles tentam o tempo todo acabar com a biologia. Não existe biologia, não existe a biologia. O negócio é o meio como a pessoa é criada. Então, assim, é um negócio muito absurdo. Olha, os ideólogos de gênero defendem que a nossa concepção acerca de masculinidade ou feminilidade é construída e, portanto, pode ser abolida, invertida ou subvertida. Nega-se a existência de uma diferença natural ou biológica entre o comportamento masculino e feminino. Daí, se tudo é construção, tudo pode ser desconstruído. Então, assim, todo mundo vai ser o que quiser. Uma hora um vai querer ser mulher, depois vai querer ser homem, depois vai voltar. Enfim, gente, é um livro bem interessante. No final, ela fala também sobre a parte cristã, que o feminismo é totalmente contra o cristianismo, tá? Não vou entrar aqui nessa parte porque vai ficar enorme. Mas, assim, é um livro super interessante que eu gostaria de indicar pra vocês. Vale a pena ler, como eu falei, fala muito sobre o histórico e tal. E é interessante, tem muita gente que adora, tem muita gente que critica, mas vou deixando essa dica aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.